Olá, estudante da primeira série. Nessa aula, nós vamos falar sobre o logaritmo, sobre as consequências da definição de logaritmo. Então, vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender as consequências da definição de logaritmo. Muito dos logaritmos nós podemos calcular mentalmente. Vocês sabem por quê? Por causa da definição de logaritmo, né? Vocês concordam? Conseguiriam explicar? Então, vamos falar bastante sobre isso. A definição de logaritmo diz pra gente o seguinte: dados dois números reais a e b, com meu a maior do que zero, meu b maior do que zero e meu a diferente de 1, define-se logaritmo de b na base a, o expoente, o número real x, que estará no expoente que satisfaz a equação a elevado na x igual a b. Em linguagem simbólica, nós temos aqui log de b na base a é igual a x. X é o nosso logaritmo, que satisfaz essa equação aqui, ó. A elevado na x resulta no logaritmando. B é conhecido como logaritmando, sempre respeitando a condição de existência do logaritmo, que é a maior do que zero, b maior do que zero e a diferente de 1. Vamos entender um pouquinho agora sobre as consequências dessa definição. Então, nós temos aqui 5 casos. Eu vou falar sobre cada um deles. Primeiro, logaritmo de 1 na base a é igual a zero. Por quê? Porque a elevado na zero resulta no número 1. Então, sempre que a gente estiver falando da unidade do 1, não importa qual é a base, o valor do logaritmo será sempre zero. Segunda, log de a na base a é igual a 1. Por quê? Porque o meu a elevado na 1 é igual a a, né? A elevado na 1 resulta no a. Então, sempre, pessoal, que nós tivermos logaritmando e base igual, eu já sei, o valor do logaritmo é 1. Terceiro, nós temos, meu logaritmando é uma potência, né? Então, nós temos logaritmo de a elevado na n na base a é igual a n. Por quê? Porque se eu fizer a elevado na n, é igual ao meu logaritmando, que também é a na n. Então, confirmou a igualdade. Então, sempre que nós tivermos uma potência como logaritmando, se a base dessa potência for igual à base do logaritmo, eu já sei que o resultado é o expoente. Quarta, nós temos uma potência elevado ao um expoente, que é o logaritmo de n na base a. Quando isso acontecer, nós vamos aceitar que o valor do logaritmo é n. Por quê? Porque se eu pegar apenas aqui o expoente, pessoal, log de n na base a igual a x, né? Aí nós teremos a elevado na x é igual ao logaritmando n. Mas esse x, pessoal, quem eu chamei de x? Eu chamei de x o log de n na base a. Então, eu tenho que a minha base a elevado na log de n na base a é igual a n. Nossa, professora, muito confuso. Confuso porque aqui está demonstrando o porquê. Mas nós devemos pensar o seguinte, para memorizar e ajudar nos nossos cálculos. A minha base, né, dessa potência é igual à base do logaritmo. Pensa que some os dois e o resultado é n. É a maneira mais simples de se pensar. Quinta propriedade. Log de x na base a é igual a log de y na base a. Se há uma igualdade e os logaritmos têm a mesma base, eu aceito que o meu logaritmando x é igual ao meu logaritmando y. Tem a demonstração também, pessoal, assim, a elevado a todo esse expoente, né? Então, a elevado a log de a na x tem que resultar em quem? No nosso y. Mas, né, esse log de a na x posso chamar de x, então eu vou ter que x é igual a y. Também, pessoal, tem a demonstração
Como que a gente vai memorizar? A gente vai memorizar da seguinte maneira: tenho logaritmos de mesma base. Então, eu vou considerar, se tiver uma igualdade, a igualdade dos logaritmandos também. Sempre tem que respeitar as condições de existência do logaritmo, obviamente. A maior do que zero, b maior do que zero e o meu a diferente de 1. Então, vamos resolver um exercício aqui. Verifique se as igualdades abaixo são verdadeiras e justifique. Então, pensem, pessoal, nós temos da letra A até a H. Tudo que eu preciso fazer é pensar na definição principal. A elevado a qual expoente vai resultar no logaritmando. Eu vou conseguir resolver todas essas aqui. Volta um pouquinho, olha na definição ali nas 5 que a professora acabou de explicar para vocês e vocês vão conseguir resolver. Já já a gente volta.
aí, pessoal, resolveram? Tava fácil? Vamos lá, acompanhe aqui comigo a correção. Letra A está afirmando que logaritmo de 1 na base 3 é igual a 1. Ah, é falsa, né? Claro que é falsa, pessoal, porque olha só, ele está dizendo que se eu pegar a minha base 3 e levar ao expoente 1, vai resultar no 1. Mas não vai, né? 3 elevado a 1 é 3 e não 1. Então, já concluo que é falsa essa afirmativa. Letra B. Logaritmo de 3 na base 1 é igual a 3. Lembrem, pessoal, tem a definição de logaritmo. E a definição de logaritmo é bem clara. O meu A tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Quanto que é o meu A aqui? É 1. Então, não está definido esse logaritmo. Essa alternativa também, essa afirmativa, aliás, também é falsa. Letra C. Logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1. Confere, pessoal? Sim. Olha, 3 elevado a 1. 3 elevado a 1. É igual a 3? Sim. Então, é verdadeira. Letra D. Logaritmo de 1 na base 3 é igual a 0. Lembram a primeira lá, condição de existência ali, as consequências da definição? É a primeira, né, pessoal? Se o meu logaritmando é 1, é a unidade, não importa qual é a minha base. Se eu fizer 3 elevado a 0, sempre vai resultar em 1. Então, sempre que o meu logaritmando é 1, o valor do logaritmo é 0. Verdadeiro, 3 elevado a 0 é exatamente 1. Letra E, uma potência. 2 elevado a 5, na base 5 é igual a 2. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Que o meu 5 ao quadrado é igual a 2 elevado a 5. É igual? Não, né, pessoal? É diferente, né? A propriedade, se eu não me engano é a terceira, ela fala que se eu tivesse a mesma base, né? A mesma base da potência, a mesma base do logaritmo, eu aceitaria o logaritmando. Não é o que acontece aqui. O expoente, aliás. Próxima. Próxima está dizendo que 2 elevado a 7 é igual a 2 elevado a 7. Sim, fato, né? Então, olhem só, base da potência e base do logaritmo é a mesma. Cortou, cortou, o resultado é o 7. Aí sim, verdadeiro. Letra G. A minha base 5 elevada ao expoente 10, logaritmo de 10 na base 5 é igual a 10. Tem a quarta propriedade, né, pessoal, que nos mostrou exatamente isso, olha só. Se eu tenho a base aqui da potência e a base do logaritmo igual, corto, e o resultado é o próprio 10. Atende essa propriedade. A elevado na log de n na base A é igual a n. Verdadeira. Letra H. 5 elevado ao logaritmo de 5 na base 10 é igual a 10. Falso, né, pessoal? Bem claro que é falso, porque lembram do item anterior ali, ó? Seria verdadeiro se aqui fosse 5, mas não é 5. Então, já sei que é falso, mas temos a demonstração. A demonstração bastaria multiplicar tudo por log de 5, né? Então, eu fico com a mesma base aqui, multipliquei o primeiro por log de 5, o segundo por log de 5. Tenho a igualdade da base dos logaritmos. Agora, este cortou com esse. Ficou log de 10 elevado a 5 igual a log de 5 elevado a 10. É igual? Não é igual, é diferente. Então, já sabemos que é falsa. O pH é uma escala usada para medir a acidez ou a alcalinidade de uma solução, podendo variar entre 0 e 14. Então, aqui nós temos uma escala do pH. 7 é neutro. Quanto mais próximo do 0, mais ácida. Quanto mais próximo do 14, mais alcalina. Mostra alguns exemplos de produtos ácidos ou alcalinos e só vocês olharem direitinho ali.
Para estabelecer a relação entre o valor do pH de uma solução e a concentração de íons H+ presente nela, usamos o logaritmo. Então, eu tenho a fórmula pH de menos log DH+. Essa fórmula permite eu encontrar tanto o pH quanto a concentração de íons H+. Uma solução ácida tem uma alta concentração de íons de hidrogênio H+, maior do que a da água pura. Soluções básicas têm uma concentração de H+ menor do que da água pura. Aqui tem um exemplo, pessoal. Conhecemos o pH da água. A água tem o pH neutro, né? Então, igual a 7. Substituindo aqui na fórmula, eu conheço o pH da água e eu quero encontrar a quantidade de íons H+ presente nela. Substituir no lugar do pH o 7, repetir a fórmula do logaritmo que aparece para a gente. Eu devo considerar, pessoal, isso é o que eu estou procurando, quantidade de íons H+. Minha base não apareceu, é 10. Ah, mas esse sinal aqui agora, posso passar para o lado de lá? Posso, multiplicaria tudo por -1, esse sinal some do logaritmo e passa aqui. E agora eu aplico a definição, base 10 elevado na -7 é igual ao H+, que é o logaritmando nesse caso. Então, nós conhecemos que a quantidade de H+ presente na água pura é 10 na -7 mol por litros, ok? Então, um exemplo, pessoal, mais um. Uma solução com concentração de 10 na -5 mol por litros de íons H+ é ácida ou alcalina? E uma de 10 na -10 mol por litro é ácida ou alcalina? Lembre-se que vamos usar essa fórmula. Então, vamos lá. Basta substituir. Eu conheço a concentração de íons H+. Então, no lugar do meu H, eu coloco o 10 na -5. Então, aqui eu tenho, pessoal, base 10, logaritmando 10. Simplesmente corta e o resultado é o expoente. Então, ficou menos da fórmula com -5 da resolução desse logaritmo. Log de 10 na base 10 é igual ao próprio expoente. Menos com menos mais, resultado do pH é 5. Se está abaixo do 7, né? Então 5 está abaixo do 7, a solução é ácida. Próximo, vamos substituir novamente no lugar do H+, 10 na -10. Então substituímos, calculamos já direto usando a propriedade. Eu tenho que a base do meu logaritmo é 10 e o meu logaritmando também é 10. Cortou, cortou. Menos 10 é o resultado. Menos com menos, mais. pH é 10, ou seja, maior do que 7, alcalina. E vamos resolver esse exercício aqui. Um químico, ao analisar determinado exemplo da escala abaixo, verificou que a concentração de íons H+ era o valor entre 10 na -8 e 10 na -3 mol por litro. Quais exemplos podem ter sido analisados pelo químico? Então tentem, pensem um pouquinho, já já a gente volta.
E aí, pessoal, resolveram? Vamos lá. Simples, né? Nós conhecemos a concentração de íons H+, 10 na menos 8, 10 na menos 3. Substituir na fórmula. Eu já sei, né? No lugar do H+, coloquei 10 na menos 8. Ah, professora, cortou, menos com menos mais, pH é 8. E idem da próxima. Qual que é o resultado? Aqui, em vez de 8, nós teríamos o menos 3. Menos com menos ficaria mais. E o resultado do pH é 3. Então, 8 e 3 de pH a gente tem. A gente quer saber quais seriam as possibilidades. Então, as possibilidades estariam entre 3 e 8. Então, quais substâncias podem ser? Pode ser o tomate, o leite, a água da chuva e a água da torneira. Então, vamos lá, pessoal. O que vimos nessa aula? Nessa aula, nós falamos sobre as consequências da definição de logaritmo. Então, tá tudo explicadinho, pessoal. A gente são 5, aliás, consequências da definição. Estudem, lembrem delas e a gente fala mais tarde. Espero que tenham gostado e até breve.